exaltado, glorificado seja a grandeza do nosso eterno Criador, na sua glória, no seu poder e majestade. Que os senhores possam ser visitados. Estou escrevendo, gravando alguns estudos falando sobre os enganos. E neste estudo eu quero falar de um dos enganos que tem tirado a visão de muitos crentes, de muitos evangélicos. Que engano é este? No livro de Êxodo 31, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria, meu Pai. Alcance os corações daqueles que vão ouvir esta mensagem. Êxodo 31, 17. Também Ezequiel 20, 12. Nos fala onde o Senhor diz, os profetas reafirmando que o Senhor nos deu sábado para servir de sinal entre Ele e nós. Este sinal só durou para alguns durante a velha aliança, porque na nova aliança este sinal passou a ser através do Santo Espírito, Cristo, no nosso coração. E se os senhores, aqui eu falo, tenho a liberdade de falar para todos os adventistas do sétimo dia da minha cidade de Teófilo Otoni. Se os senhores quiserem ter uma experiência com o Santo Espírito, batismo com o Santo Espírito, adoração em espírito e em verdade, anunciar o Evangelho do Reino, os senhores precisam quebrar a aliança dos senhores com o sétimo dia. Os senhores precisam quebrar o vínculo dos senhores com o sétimo dia. Porque os pastores do ministério adventista estão conduzindo os senhores, a igreja, como se estivesse conduzindo as ovelhas para o matadouro. Explicarei. Esta doutrina do sétimo dia tem tirado a visão de todos aqueles que insistem em tentar observar, pregar a observância desse dia.
Vejam, senhores, que lá na velha aliança, os senhores não viram Abraão falar desse sétimo dia. Sara, Agar, Esther, Davi, Isaac, Jacó. Os senhores não viram estes homens com este sétimo dia na boca? E o que o Senhor requereu deles foi a aliança espiritual deles para com o Criador. E que esses homens sequer lembraram deste dia sétimo. E eu pergunto para os senhores, por que trazer esse dia sétimo para a nova aliança, para o Novo Testamento, sendo que este sétimo dia ficou em um ponto cego do Velho Testamento, os quais estes homens não lembraram, e o nosso Criador não cobrou deles. Porque os senhores do sétimo dia têm que trazer esse dia para a nova aliança. O diabo só precisa de um ponto para enfiar todas as falsas doutrinas na nossa mente. E esta fraqueza, desta observância desse sétimo dia, por esta falsa doutrina, aí começou os enganos de Ellen White, onde ela chegava diante da igreja, todos os pastores sentados nas acampal dela, presidentes sentados, e ela lá fazendo a propaganda, pregando as suas mensagens, os seus sonhos, as suas visões. Vejam que o diabo só precisa de uma falha. Quando nós abrimos o nosso entendimento para aceitarmos uma falsa doutrina, apenas uma, é como você tem uma mesa de porcelana, e se você acostumar a deixar prato sujo, copos em cima dessa mesa, por mais linda que esta mesa seja, daí a pouco você nem vê a mesa. A sua pia, as mulheres sabem muito bem disso. Se você deixar um prato sujo, uma colher, uma caneca suja em cima da pia, daí a pouco a pia você nem enxerga a pia de tantas vasilhas sujas. Se você tem uma criança e essa criança faz xixi no vaso do banheiro, estou baixando o nível para que os senhores compreendam. Daí a pouco o seu vaso, seu banheiro, está num mau cheiro, um odor horrível. Quando você deixa uma toalha molhada em cima da cama, e às vezes a sua esposa briga, é porque se ela deixar, daí a pouco tem peças íntimas, sapatos, muitas coisas em cima da cama. Assim o diabo faz com aqueles que aceitam apenas uma falsa doutrina.
através desta falsa doutrina sabática, Ellen White colocou seus sonhos, as suas visões, que eu ainda escreverei, onde Ellen White copiou muito destes sonhos, muitos destes escritos, muitas destas visões. Com quem ela aprendeu isto? O diabo apenas precisa de um só ponto. E eu falo com vocês com todo carinho. Eu ausentei do ministério adventista do sétimo dia, mas o meu desejo é o mesmo dos senhores. É chegarmos na glória, é abraçarmos na glória. Só que nós devemos evitar tudo aquilo que pode nos impedir de entrar nas mansões celestiais, e explicarei. Estes ministérios que as mulheres estão pregando para os sacerdotes é o mesmo que Ellen White fez com o ministério adventista. Os senhores não sabem quanto pecado, os tipos de pecados estas mulheres levarão para o ministério. Não que elas sejam pecadoras, porque na mente delas, na visão delas, elas estão se esforçando o máximo, mas o diabo apenas precisa deste ponto, de um ponto só, de uma falsa doutrina só, de uma desobediência na palavra só, para levar a igreja para o mais profundo abismo. Agora eu tenho liberdade para falar com as igrejas, para as igrejas adventistas do sétimo dia, da cidade de Teófilo Otoni, que eu amo, tenho um respeito. Igreja Adventista, Potrão, Tataquara, Igreja Adventista do sétimo dia, João 23, Igreja Adventista, Lajinha. Porque aqueles que não conhecem, a cidade de Teófilo Otoni é onde tem o maior número de igrejas adventistas, porque lá a mensagem adventista chegou primeiro. E eu quero com todo carinho falar para os senhores. Se os senhores estão frequentando um ministério que não tem o batismo com o Espírito Santo, não tem a adoração em espírito e em verdade, não prega o evangelho do reino, o evangelho eterno. Porque eu já disse aqui nas mensagens que o ministério adventista não nasceu com este propósito. No ministério adventista do sétimo dia, os seus membros inocentemente pagam tantas vezes mais caro pelos livros de Ellen White, porque eles são levados a crer que estas mensagens são inspiradas. Por isso, eles vendem os livros 5, 10 vezes mais caros do que a Bíblia. Isto é uma blasfêmia. Você vender os livros de uma mulher, de um homem não poderia nem ser.
tantas vezes mais caro do que a palavra de Deus, deixando de lado assim o estudo, a reverência ao Santo Espírito. Depois de tudo isso, o Ministério Adventista incentiva os seus membros, depois de tudo isso, a tirar uma parte do seu dinheiro, escravizando-os com este 7º dia, para dar para a igreja. Estes 4 itens, se o Senhor nos deixar fora do céu, não podemos reclamar. Se ficarmos fora da glória, por causa destes 4 itens, nós não podemos reclamar a nossa salvação. Falta do batismo com o Espírito Santo. O Ministério Adventista não tem. A adoração em espírito e em verdade não é sábado nem domingo. O adorador em espírito e em verdade, ele é livre para adorar. Eu já disse no estudo. O anúncio, a pregação do Santo Evangelho, Evangelho do Reino, Evangelho eterno, Evangelho sem nenhuma mistura, Evangelho sem nenhuma contaminação. Estas 3 faltas, nos podemos deixar fora do reino celestial. Colocarmos o escrito de uma mulher, se fosse de um homem, também não poderia. Acima da palavra, dizermos que estes escritos são inspirados, deixando de lado assim a santa palavra, onde está tudo para a nossa salvação. Isto pode nos deixar fora da cidade santa, da cidade eterna. Então, se os senhores, eu creio que as misericórdias do Senhor são eternas, são infinitas. Mas se ficarmos fora, por falta desses itens, desses benefícios, nós não podemos reclamar. O que nós devemos fazer? Não há tempo para erro. Não há tempo para dúvidas. Não temos mais tempo para isso. Eu não tenho idade mais para errar, para dúvidas, eu acho, para aventuras. Nós não temos mais tempo para isso. Temos que ter mais de 100% de certeza que a mensagem que você está nela praticando te levará à salvação eterna. Se você fechar os olhos, a qualquer momento, você tem a esperança da salvação eterna. Porque esta mensagem é ensinada pelos pastores adventistas, nos deixa dúvidas em relação à nossa salvação. Eu tenho alguns estudos para escrever para os pastores, aconselhando eles a deixarem o povo a prestar ao nosso Criador uma adoração em espírito e em verdade, receber o batismo com o Santo Espírito,
não impedir o povo de ter essa experiência com o Santo Espírito, porque ainda há tempo. Ainda há tempo de não colocarmos em dúvida a nossa salvação, a nossa aliança com o nosso Criador. Que os senhores possam ser visitados. Estou orando por todos os inscritos no canal, pelos pastores adventistas, que eles possam abrir os olhos antes que sejam muito tarde. Para os membros do Ministério Adventista, porque o nosso propósito, nosso objetivo é estarmos na glória, é abraçarmos na glória. Tudo isso aqui irá passar. E nós precisamos, eu repliso aqui, conforme eu já disse em alguns estudos. Os senhores não precisam de pastores, não precisam de livros de Ellen White. Os senhores precisam do verdadeiro pastor. Respeite o seu pastor, ame o seu pastor, ore por eles. Mas muitos desses estão apenas interessados nos seus vencimentos. Você terá que dar conta da sua fé. Sua salvação depende de você. Deus primeiramente, Cristo e você. Entenda, abra a sua visão para estas verdades. Espero que o senhor, que a senhora tenha aí o seu copo com água. Vamos entrar na presença do Criador. Embora os senhores não aceitam, não crer, mas se humilhe na presença do Criador. Faça na minha fé que os senhores serão visitados. Altíssimo Criador, abençoe esta água, meu Pai. Abençoe todas as famílias adventistas, os pastores, que possam vir para a luz do Evangelho antes que sejam tarde demais. Feche os seus olhos, ponha as mãos no seu coração e vamos orar ao Criador. Altíssimo Criador, abençoe este homem, esta mulher, esta família. Abençoe todos os líderes da Igreja Adventista do 7º dia e de todos os outros que assistirem esta mensagem, que a cada dia possamos renovarmos a nossa aliança com o nosso Criador. Honra, glórias, poder e majestade seja dado ao Cordeiro na sua glória, no seu poder e majestade para todos e sempre. O Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer a luz do rosto dele sobre a nossa vida e nos dê a paz. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.